a Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Você não tem travas na língua, fala e faz tudo que vem na cabeça no momento de altas emoções? Tenta guardar um dinheiro todo mês, mas gasta na primeira promoção de blusinhas que encontra pelo caminho? Ou bebe sem o menor controle sempre que está triste? Então talvez você tenha que tomar um pouco de cuidado com a sua impulsividade. E para lidar com impulsividade, haja terapia. Com toda certeza. A impulsividade é simples, é um problema de autocontrole das ações e das emoções. Em outras palavras, é como se você não tivesse freio, né, para diminuir a velocidade antes que aconteça um acidente. Exatamente, Mi. A impulsividade é como se fosse o nosso freio mental, né? A impulsividade é o nosso freio mental. Assim como a gente tem que ter um carro que tem freio para a gente não bater nas coisas, enfim, não ir desgovernado ali, a impulsividade ela tem essa mesma função, né? De ir lá e falar, tipo, ó, para um pouquinho, pensa um pouquinho antes de agir, toma um pouco de cuidado antes de tomar essa decisão, avalia prós e contras. Então, quanto menos impulsividade a gente tem, menos freinho a gente tem, né? Mas te vai que vai depois que pensa nas consequências. E aí quase sempre tem alguns probleminhas por conta disso. E a gente precisa prestar atenção também que existem alguns quadros, né? Alguns transtornos que favorecem essa impulsividade, não é? E essa impulsividade pode ser um sintoma dessas condições clínicas, não é? Como o TDAH, o transtorno antissocial, o transtorno bipolar, o transtorno de controle de impulso, o transtorno explosivo intermitente. São todos esses transtornos, mas às vezes você não se encaixa em nenhum deles, às vezes você tem traço, mas não fecha diagnóstico, e às vezes você fecha diagnóstico. É importante a gente falar isso aqui, porque às vezes a gente vai falar na sequência já, né, como uma pessoa impulsiva age. E aí você vai perceber que você tem alguns desses comportamentos, e aí você vai falar, porque eu tenho isso. Não, peraí, não, você não tem isso, você precisa de uma avaliação psicológica para saber se tem, não é? Você precisa passar num médico para saber se realmente tem, passar por uma avaliação rigorosa. Então, a gente vai falar alguns traços de impulsividade, de pessoas que são mais impulsivas, mas isso não quer dizer necessariamente que você tem um transtorno, mas vai ligar uma luz vermelha para você ir buscar auxílio, não é, Karina? Exatamente. Você pode ser uma pessoa com pouco controle de impulso, mas não tem nenhum transtorno. Tendo ou não tendo transtorno, você precisa trabalhar isso, porque a impulsividade, ela tende a trazer vários probleminhas, né? Entre os problemas, pode ser problemas com a lei, porque você pode tomar alguma decisão e essa decisão você pode machucar outra pessoa e ter algum problema com a lei por conta disso, né? Você pode ter um risco maior de desenvolver algum tipo de dependência, porque você não tem esse pensamentinho antes, tipo, acho que não vou usar tal coisa, então ajuda também. A questão você pode vir a contrair alguma DST por conta da tua impulsividade, porque você vai lá, faz depois, você pensa, tipo, nossa, mas eu podia. Então, você pode ter uma série de consequências, né? Pode acarretar uma série de consequências, tanto para a tua vida quanto para a vida de terceiros, porque o relacionamento com alguém também que é muito impulsivo é bem complicadinho. Então, a pessoa impulsiva, ela tende a ter vários prejuízos Problemas. na vida dela. E também na impulsividade, a gente não falou aqui, mas também tem a questão dos transtornos alimentares, né? Sim. E aí vai ter uma impulsividade, uma dificuldade do controle de impulso, e aí vai favorecer, né, o desenvolvimento desse transtorno. Então, às vezes, se você vê você com alguns sintomas de impulsividade, às vezes é melhor buscar ajuda para que você não venha desenvolver um transtorno a longo prazo, tá? É importante você ter esse episódio aqui como um sinal de alerta mesmo para mudanças necessárias na sua vida. Então, como uma pessoa impulsiva age, né? Geralmente, a pessoa impulsiva ela tem uma frase com ela, que é comum a gente perceber, só se vive uma vez, não é? E aí a pessoa ela acaba agindo por impulso muitas vezes, e aí, né, entrando em comportamentos de risco, como a Karina mesmo citou ali anteriormente. Então, de maneira geral, as pessoas não que são mais impulsivas, elas são mais irritadas, né? Elas têm uma irritabilidade mais fácil, às vezes pode beirar até um pouquinho de irresponsabilidade, não é?
têm emoções mais instáveis, pensam mais no agora, não pensam muito lá para frente, não fazem muitos planos, porque nunca sabe o que esperar de si mesmo, muito menos do futuro, não é? Então, esses são traços, não é? E aí a gente pode pensar também se esses traços, eles alcançam todas as áreas da vida dessa pessoa. Família, trabalho, amigos, afetivo, e se essa sua impulsividade ela se dá para todas as áreas ou para só algumas, porque isso pode dar indícios também do que está acontecendo com você. Também o quanto você é impulsivo, a frequência dessa tua impulsividade. Você pode ser impulsivo uma vez ou outra e tá tudo bem uma vez ou outra, dependendo do que foi o teu comportamento impulsivo, é claro, né? Mas assim, uma vez ou outra a gente gasta mais do que deve, uma vez ou outra a gente pode ter alguns comportamentos assim. Mas se isso for muito frequente, isso afetar muitas áreas da tua vida, aí é importante você ficar um pouquinho de olho, porque talvez seja uma impulsividade que já não tá muito legal, assim, né? Que já dá para dar Mulheres uma. Isso, e mulheres também é importante a gente lembrar que no período pré-menstrual, elas tendem a ficar mais impulsivas por conta que o hormônio baixa, a regulação emocional é diminuída nessa mesma frequência, e aí controle de impulso também, tá? E aí a pessoa se Exato, torna um pouco mais impulsiva nessas fases. Então, importante, autoconhecimento vai fazer um diferencial aqui, tá? Na hora de exato. entender essa impulsividade e poder ter estratégias eficientes para lidar com essa impulsividade. Exato. Então, assim, eu e a Mila estamos, né, algumas algumas coisinhas, digamos assim, que você pode prestar um pouco de atenção para você ver se você é uma pessoa, muito impulsiva, se você tem pouco controle de impulso, e também prestar atenção, em pessoas que você convive, que você, tipo: "Acho que essa pessoa é muito daquela só se vive uma vez, eu acho que mais do que deveria". Então, tanto para você quanto para os outros, trouxemos eh algumas coisinhas que pode ajudar você a identificar o quão impulsivo você é ou se você age muito impulsivamente. Uhum. Uma delas é pouco controle sobre as ações, né, então você ter pouco controle sobre as ações que você toma. Então, você toma uma atitude como, sei lá, xingar alguém, gritar, bater, ameaçar, né, fazer sexo de uma forma não muito consciente ali, então e depois pensar nas consequências. Então você toma uma atitude, vai lá e depois você pensa: "Nossa, por que eu fiz?". Uhum. Então esse pouco controle nas ações pode ser, um indício de impulsividade. Sabe aquela pessoa que está no trânsito e qualquer coisinha que tem no trânsito, ela desce do carro e quer bater na outra pessoa ou então, né, com que frequência ela faz isso, né? Mesmo que não seja tanta frequência, é um comportamento que é um pouquinho perigoso, então ela talvez tenha pouco controle sobre as ações, porque se ela pensasse um pouquinho antes, ela, tipo: "Nossa, mas será que essa outra pessoa não pode ter alguma arma ou não pode bater em mim? Ou será que eu preciso fazer isso tudo? Será que vai resolver algum problema eu sair do meu carro e começar a gritar com essa pessoa?". Também tem vídeo de pessoas com computador, vocês já viram vários, e elas jogam o computador no chão, assim, porque alguma Impressora. coisa. Impressora, aham. Não que às vezes não dê vontade, meu computador tem vezes que eu falo: "Olha", mas aí eu tenho o controlezinho de impulso que fala: aí você vai perder seu computador, e aí, como é que você vai trabalhar?", né. Uhum. Então ter esse freinho ali é muito importante, algumas pessoas não têm. Sim, e também outro sinal é que a pessoa ela é muito mais guiada pela emoção do que pela razão, não é? E aí tem uma estratégiazinha muito legal que eu gosto, que é você separar, dividir a resposta da sua emoção em duas partes, não é? Uma primeira parte, que é o impulso por agir, e a segunda parte, que é uma resposta consciente. Então, se você, né, se deixa tomar fácil pelas emoções, numa raiva, numa ansiedade, não é? Numa tristeza. Na tristeza você come excessivamente, na ansiedade você come excessivamente, faz compras para regular suas emoções. Aí na raiva você explode com as outras pessoas, fala coisas que não gostaria e às vezes até agride pessoas verbalmente ou fisicamente. Então isso quer dizer que você está tendo agindo mais por impulso do que conscientemente. Então, se a gente dividir, né? Você pode fazer uma lista com 10 emoções que você experimenta com mais frequência, e aí você vai colocar o impulso por agir, não é?
E aí, na sequência, você vai colocar a sua resposta racional a isso. Lena, mas é difícil pensar qual que é a resposta racional. A resposta racional, ela pode ser trocada também por o que eu falaria para uma amiga, para um amigo, para alguém que eu gosto, para alguém que eu amo. E aí, né? Ah, ela tá com raiva. Você vai falar, isso, vai lá, briga mesmo com seu namorado, termina com ele, acaba tudo isso, essa palhaçada. Você não vai falar isso para essa pessoa, né? Você vai falar o quê? Amiga, pensa bem, vale a pena? Não é? Essa é uma guerra que você quer lutar? Respira fundo, não é? Resolve depois, quando você estiver mais tranquila. Agora não é o momento. Espera umas horinhas para você falar. Se pergunta se você falaria isso para essa pessoa daqui 2, 3, 5 horas, 2 dias. Você não vai se arrepender depois. Essas são estratégias boas para que você possa utilizar nesses momentos em que você é muito mais guiado pela emoção do que pela razão. Exatamente, Mi. E outra questãozinha que até está relacionada a isso que você falou de controle ali emocional, é falar antes de pensar. Então, o impulsivo, né, muito impulsivo, ele tende a falar e depois pensar, né? Então, por exemplo, eu estou com raiva, eu vou lá, xingo essa pessoa e depois eu penso, tipo, nossa, eu poderia ter falado de outra forma. E muitas pessoas que são impulsivas, algumas, né, no caso, elas esse é meu jeito de ser. Elas atribuem isso a tipo, mas eu sou assim. Mas assim, talvez não seja um jeito muito saudável de Uma ser. síndrome de Isso Gabriela, né? aham. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E não, as coisas não funcionam dessa forma, dá para você trabalhar isso. Então as pessoas falam, é porque eu sou muito sincero, que eu sou sincero mesmo, então eu falo o que eu penso. Assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque nem sempre falar o que pensa é algo legal. A gente até pode falar o que pensa, não estou falando que vocês não falarem o que pensam, mas a gente precisa pensar antes do falar. Daí a gente precisa, nossa, eu estou pensando em falar isso porque isso me desagradou, mas espera, deixa eu ver se é o melhor momento para eu falar, se é a melhor forma de falar, como eu vou usar essas palavras da forma correta, né? Será que isso que eu estou falando vai resolver o problema ou criar outro problema? Então, assim, esse falar antes de pensar é uma habilidade que você consegue desenvolver, tá? Então, você não nasceu assim, cresceu assim, vai para ser sempre assim, você desenvolve. Uhum. E você pode mudar, porque você tem neuroplasticidade e com acompanhamento correto, você pode sim mudar e mudar para muito melhor, não é? Trazer uma melhor Exatamente, versão de você mesmo. Outra exatamente. questão que é frequente né, em pessoas que são mais impulsivas, Karina, que a gente vê, é o humor instável, né? Essa mudança de humor constante, hora eu tô alegre, de repente com raiva, logo já fica triste, e aí ansiosa, aí com medo, aí angustiada, um, um combo gigantesco, Montanha-russa. né? Uma montanha-russa de emoções ali. E aí é muito difícil regular. Então, uma coisa às vezes puxa a outra. Impulsividade traz instabilidade de humor e instabilidade de humor pode puxar impulsividade, tá? Então, a gente precisa entender isso, que uma coisa pode puxar a outra. Então, observe se isso tem acontecido com você, não é? E aí, a sensação é de que você, às vezes, não tem controle da própria vida mas é por conta que você não se conhece, não desenvolveu regulação emocional, e aí por isso você nunca sabe o que pode acontecer com você ou como você vai reagir nos próximos 5 minutos da sua vida, porque você não se conhece. Desenvolver autoconhecimento vai ajudar bastante nessa área aqui também. Exatamente. E decisões precipitadas, né? Então, assim, como eu e a Mi já falamos, inclusive, a pessoa impulsiva, ela não é capaz de refletir sobre aquela atitude que ela está tomando, sobre aquilo que ela está falando, e aí ela deixa para se preocupar depois, né? Só que o depois, digamos assim, já é um pouco tarde. Não que não dê para ela solucionar, mas a pessoa vai ficar o tempo todo apagando fogo, né? Então, quando ela tinha a opção de não ter causado. Isso mesmo. Então, essas decisões precipitadas são muito comuns. Então, como eu e até a Mi falando na questão de comer excessivamente, de beber, né, enfim, de quebrar alguma coisa que é valiosa, depois pensar, tipo, nossa, quebrei, de falar alguma coisa, e se arrepender depois. Então, todos esses comportamentos que você toma uma decisão que é muito precipitada, ou seja, que você não reflete um pouquinho e fala, nossa, prós e contras, será que eu deveria? Será que eu não deveria? A longo prazo, a médio prazo, o que é que isso vai causar, né? O que vai causar de bom, o que vai causar de ruim? Mas, assim, todas essas questões, esses pontos que eu e a Mi trouxemos, muitos deles estão interligados, que provavelmente vocês notaram, né? Como se fosse, assim, um alimentando o outro, né? Uma ladeirinha, assim, né? Um vai alimentando o outro.
Então, se você se identificou em algum desses pontos ou em todos esses pontos, que tem a chance de ter se identificado em todos eles, é importante talvez você buscar uma ajuda profissional, tanto de ou psiquiatra ou psicólogo, enfim, uma ajuda profissional, ou se tem alguém que você identificou, dá um, né, talvez assim com jeitinho, falar para essa pessoa que talvez esse comportamento dela esteja sendo prejudicial para ela. Sim, com toda certeza. Então, esses são 5 sinais de que a pessoa ela está sendo mais impulsiva. E se você identificou, já sabe, busque auxílio aí para lidar com tudo isso. E se você percebeu que você tem alguns traços, também é importante, tem solução para isso, tá? Então, Karina, como eu faço para te encontrar e tirar dúvidas sobre impulsividade ou pedir algum episódio específico para você? Vocês me encontram no carinabrasil.psi, lá no Instagram e nas outras redes também é parecido. E você, Mi, como te encontra? As pessoas podem me encontrar no Instagram, @Milena Matias, Milena com Y, Matias com 2 Is. Então é isso, gente, para lidar com a impulsividade, Haja terapia. haja terapia. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Até, tchau, tchau.